já sabe de tudo. Pastor, se Jesus já sabe de tudo, então por que é que eu ainda estou nesse problema? Talvez não. O problema não está em Jesus, o problema está em nós. Porque o apóstolo Tiago, ele disse assim: tem coisa que você pede e não recebe. Está pedindo mal. Está pedindo mal. Aí Jesus parou. Foram lá no cego. Foram lá no cego e disseram para ele assim: ei, não incomode o mestre. No meio daquele monte de gente, alguma coisa me chama a atenção. Só a voz do cego que se sobressaiu no meio daquela multidão? Só a voz dele. Foram lá onde ele estava. Não é a voz dele que incomodou a multidão. Não foi a voz dele que incomodou a multidão. Me pergunte o que foi então, pastor. Me pergunte o que foi, pastor. Foi a adoração. Tu pode ter uma voz de taquara rachada, cantar e ninguém entender nada, mas se estiver cantando para Deus, louvando para Deus, exaltando para Deus, você vai incomodar alguém. Alguém vai falar: mas que voz bonita é essa dessa irmã? Mas que voz bonita é esse desse irmão? Não é a voz, é a unção, é a graça, é a adoração, é a presença, porque a presença faz a diferença. A presença faz a diferença. A presença faz a diferença. Tem uns que canta só no sapatinho, uma voz afinadíssima. Canta, quando chega para cantar, vira para o instrumentista e disse: me dá um dó maior, por favor. Não, o dó maior não ficou bom. Pega um ré menor para mim, fazendo um favor. Aí canta na nota, mas você não sente nada. Aleluia, dá vontade de mandar parar, porque nós não estamos aqui para ouvir voz bonita. É bom ter voz bonita? É, claro que é. Mas a unção ainda faz a diferença. A adoração ainda faz a diferença. Foram lá no cego e mandou ele calar a boca. Disseram para o cego assim: ei, você, não incomodes o mestre. A sua adoração tem incomodado alguém. A sua entrega a Deus tem incomodado alguém. Você sabia, presbítero Jairus, que tem crente que fala para outro crente assim: mas você vai no culto todo dia? Para que você gosta de culto todo dia? Tem crente que fala: rapaz, você é fominha de igreja, hein? Uma vez eu ouvi essa expressão: você é fominha de igreja. Eu não sou fominha de igreja, eu sou fominha de Jesus. Ele me comprou, ele me lavou, ele me redimiu, me deu acesso para o céu. Eu não vou para o inferno, a minha alma está purificada, a minha alma está lavada. Eu quero é adorar a ele em espírito e em verdade. Incomodar a multidão. Um homem mendigo, cego, na beira do caminho, incomodando uma multidão. Ei, você! Para de incomodar o mestre. Mas diga comigo, ele não parou. Quando mandou ele calar a boca, ele afinou a garganta e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro que Jesus sabia, mas eu vou conjecturar o texto. Claro que Jesus sabia. Jesus olhou para trás e disse assim: mas da onde está vindo essa adoração que até agora ninguém me adorou desse jeito? Sabe por quê?
Quando aquele cego, ele fala Jesus, filho de Davi, ele está indo lá na genealogia de Jesus. Todo mundo conhecia Jesus como o filho de José, o carpinteiro. Coisa normal. Quem adora Jesus normal vai viver coisa normal. Não, desceu agora. Quem adora Jesus normal vai viver coisas normais. Mas quem adora Jesus de forma sobrenatural vai viver também o sobrenatural de Deus. Oh, glória! Não incomode mais o mestre. Eu estou terminando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, não era um só não, o texto diz assim: e muitos o repreendia para que se calasse, vírgula, ponto e vírgula, mas ele clamava cada vez mais. Quando alguém que estiver sentado do seu lado não estiver dando glória, e que você estiver dando glória, que ele fala assim: diminui o tom, não diminui não, aumenta mais ainda, rasga a garganta mesmo, puxa a camisa assim, diz assim: eu vou é dar glória, aleluia! Pastor, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele não é surdo, não é mesmo não? Mas me fugiu a memória agora, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim: não fazeis silêncio na casa de Deus, é para dar glória a Ele. Só não dá glória a quem está morto. Se não me falha a memória, é um salmo que diz assim: os mortos não glorificam e nem adoram a Deus. Só quem está vivo nesta noite, meneia a sua mão para cima e glorifica Ele. Mostra para Satanás que você não está morto. Pastor, mas está difícil, está doendo, eu pequei, eu errei, eu caí. Mas se arrepende, meu filho, abre a boca e começa a dar glória, começa a exaltar o nome dele. Esqueça o seu problema. Jesus ainda perdoa, Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, ele ainda liberta, transforma. Não deixa a sua consciência martirizar a sua vida, não. Mandou ele parar, ele disse: eu não vou parar, eu vou gritar mais ainda. Aleluia. Meu Deus. Verso 49. Jesus parando disse que o chamasse. E o chamaram. Olha que coisa estranha, né? Eu não sei se foi as mesmas pessoas. Vamos conjecturar o texto. A Bíblia me dá o direito de fazer essas interpretações. Imagina que foi os mesmos que foi lá e mandou ele calar a boca. Quando Jesus manda chamar, vamos imaginar que é os mesmos? Imagina a vergonha. O cego, ele está te chamando. Ele mandou te chamar. Que vergonha, né? As pessoas que há pouco minuto tinham ido lá e mandou ele calar a boca, ficar quieto, não incomodar o mestre. Agora vai ter que voltar lá e dizer assim: ele mandou te chamar. E quem é, irmã Julieta, que vai desobedecer o Jesus, filho de Davi? Quem é que vai? Ninguém vai desobedecer uma ordem dele.
Tá para nascer um homem na terra, um diabo no inferno, um anjo no céu, para poder desobedecer e não atender o chamado e a voz dele. Mandaram chamar. Olha para cá. Foram até o cego e disse assim: olha, ele mandou te chamar. Levanta e tenha bom ânimo. Ele está te chamando. Ele tinha quem lembra na introdução? Ele tinha uma capa. Era o único bem dele que ele tinha, era uma capa. Olhe para cá, para me terminar. Quando vieram até ele e falou assim: Jesus está te chamando. Sabe o que ele fez com a capa? Quando falou para ele ir até Jesus, ele pegou a capa e fez assim, ó. Jogou a capa fora. Ele ainda estava cego. Se você não deu um glória, meu irmão, agora é que você está muito ruim. Se você não deu um glória a Deus agora, não está nem no esboço do pregador. Desceu agora. Desceu agora. Quentinha. Quando Jesus mandou chamar ele, missionária Renilda, ele ainda estava cego, mas ele já acreditava no milagre. Ele disse assim: essa capa vergonhosa na minha vida, todo mundo que passa aqui sabe que eu sou mendigo, sabe que eu sou cego. Essa capa está me acompanhando há bons longos da minha vida, mas a partir de hoje a vergonha caiu por terra, a cegueira vai dar lugar agora para a visão novamente. Ele está dizendo: eu já estou acreditando na minha vitória. Vamos aprender com Bartimeu, vamos aprender com esse cego, vamos aprender da forma que você quer interpretar essa passagem, mas vamos aprender com ele. Ele jogou a capa fora, a capa da vergonha, a capa da humilhação, humilhado. Aí no versículo 50, e lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. 51, e Jesus falando disse, olha o que Jesus vai falar para ele. Olha o que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus já falou para ele logo: e aí, o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta inconveniente para alguém que está cego. É claro que ele quer ser curado. Mas aí vem outro questionamento na minha mente. Será que Jesus não sabia o que ele queria? Sim ou não? Claro que sim. Jesus sabia o que ele queria. Jesus já sabia da resposta, irmã Simone. Quando Jesus perguntou ele: o que você quer que eu te faça? Jesus já sabia que ele ia responder. Pastor, então por que Jesus perguntou se ele já sabia? É porque aquilo que depender de você, ele não faz. É o seu papel pedir, é o seu papel clamar, é o seu papel falar para ele o que você quer, é o seu papel mostrar para ele o que está doendo. Pastor, mas ele já sabe. Ele sabe, mas ele quer ouvir você falar para ele. Que queres que eu te faça? E disse-lhe: mestre. Como é que ele sabia que Jesus era mestre? O tempo não dá, irmão. Não dá para falar mais. Ele disse assim: mestre, que eu tenha vista. 52.
Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Olhe para cá. Quando você lê, cooperador Mateus, que ele viu, quando você lê de forma superficial, o cego viu. Mas o processo que aconteceu, olha para cá, o corpo teve que se virar para fazer um olho nascer de novo. Você já vou pensar nisso? Como é o nome desse negócio nosso que eu até esqueci? Do olho? Hã? O nome dessa bolota nossa? Esqueci o nome. Globo ocular. Isso tinha sido arrancado. A história diz. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse que eu tenha vista. Jesus disse assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Parece que é fácil. Mas o corpo teve que produzir novamente um globo ocular. As córneas que falam, as córneas, teve que se virar e aparecer de novo. Tanto tempo ressecada. Mas sobre a voz de Jesus, tudo, exatamente tudo, tem que obedecer a Ele. Ele disse para o corpo assim: corpo, produz novamente aí um olho para esse homem. E o corpo teve que se virar para um olho aparecer. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele não foi ingrato, recebeu o que pediu, e a Bíblia diz que ele seguiu Jesus, acompanhou Jesus. Tem muito mais coisa que nós podíamos falar aqui, mas a hora não dá.